Bom dia a todos. Passando mais de um mês e uma semana ausente, eu tô voltando com muitas experiências nesse um mês e uma semana de hospital com uma paciente. Não sei se todos sabem, né? Eu sou cuidadora de idosos, estava com minha paciente internada há mais de um mês. E nesse um mês eu tive muitas experiências nesse hospital, nesse lugar que, como eu falei em alguns vídeos, muitas vezes nós, quando estamos aqui fora, no nosso dia a dia, a gente acaba por um momento esquecendo desse lugar de dores, de sofrimento, onde muitas pessoas nesse exato momento estão ali travando muitas guerras, muitas lutas, né, contra a sua própria vida, né? E eu quero deixar uma palavra nessa manhã que o Senhor tem falado ao meu coração. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque essa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito eterno. Muitas vezes nós achamos que a nossa luta é grande, que nossos problemas são grandes demais. E o Senhor está falando de tribulação, de luta, de guerra, de pelejas, mas o Senhor está falando que é leve e momentânea, né? É passageiro. Nós muitas vezes achamos que aquilo que nós estamos vivendo é como se nunca fosse acabar, mas tem dia, mês e hora para terminar a tua luta, a tua batalha. É leve e momentânea. Aleluia. Eu profetizo nesta manhã que é leve e momentânea essa tribulação, esse problema, essa angústia, essa tristeza, essa enfermidade. Não sei por qual problema você está passando. Aleluia. Certa vez eu fui visitar um doente e quando eu cheguei na sua casa, o Senhor me deu essa palavra. Aleluia. E eu fiquei pensando, Senhor, mas como que eu vou dar uma palavra para essa pessoa que está sofrendo, no caso já tinha mais de 20 anos, e o Senhor está falando que é leve e momentânea, né? Uma coisa dura, um sofrimento difícil aos olhos humanos, mas o Senhor está falando que é leve e momentâneo. E eu falei, Senhor, como que eu vou entregar essa palavra? E eu confesso para os irmãos que eu não entreguei essa palavra, porque eu fiquei temerosa de diminuir a dor daquela pessoa e minimizar o que ela estava passando. Mas depois o Senhor foi me esclarecendo essa palavra, que qualquer coisa que nós possamos passar aqui nessa terra nunca vai se comparar com a glória, com o peso da glória que há de nos ser revelada, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo na eternidade. Por mais difícil, por mais penoso, por mais que você já esteja sofrendo, quem sabe, há um ano, há 2 anos, há alguns anos, mas a palavra do Senhor está falando que é leve e momentânea, aleluia, comparada com a eternidade, aleluia, porque aqui é passageiro, é rápido, vai passar rápido. Nós muitas vezes contamos os dias, contamos as horas, quando nós estamos passando por alguma aflição. Mas o Senhor fala em comparação com a eternidade. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu comecei a compreender. Aleluia. E ele está falando assim, por isso nunca fiquemos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia.
E essa pequena e passageira, o Senhor tem como pequena e passageira a aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque através das nossas dores, através dos nossos sofrimentos, aleluia, o Senhor, Ele também, aleluia, nos mostra grandes coisas. O Senhor também, Ele nos dá grandes vitórias. O Senhor também, Ele nos dá grandes livramentos. O Senhor também nos abençoa, nos dá grandes coisas, né? Então, eu não sei qual tem sido o peso das tuas dores, qual tem sido o peso do teu sofrimento, mas o Senhor está falando, aleluia, que é passageiro, vai passar. Em nome do Senhor Jesus, essa tribulação vai passar no seio da tua família, no meio dos teus filhos, no teu casamento, na tua família. Essa enfermidade, ela vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Nós temos que tirar os olhos, aleluia, daquilo que nós estamos vendo, muitas vezes daquilo que nós estamos sentindo, para olhar para a eternidade, que há um peso de glória que nos há de ser revelado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aleluia. E de fato nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, esse corpo, essa casa em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, aleluia, para morarmos nela uma casa no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nossa pátria não é aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa pátria não é aqui. Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Aleluia. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora. Aleluia. Pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Aleluia. Gememos aflito enquanto vivemos nesta casa, nesta barraca, que é o nosso corpo. Aleluia. Muitas vezes nós gememos, nós sofremos, aleluia, as aflições, né? A palavra do Senhor diz, muitas são as aflições do justo, o Senhor nunca nos deixou enganado, que nós passaríamos por dificuldades, por aflições, por problemas, né? Mas nós sabemos que, aleluia, o Senhor está conosco. Aleluia, o Deus de Jacó é o nosso auxílio. Ele é socorro bem presente na nossa angústia. Aleluia. E essa barraca e esse corpo que nós temos, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um dia, aleluia, ele vai ao pó, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós teremos um corpo glorificado, aleluia, diante do Senhor, aleluia. Então, essa leve e momentânea tribulação ela produz em nós o peso de glória. Essa palavra que eu deixo para as nossas vidas, né? A nossa pátria não é aqui. A palavra do Senhor diz, se nós, né, vivemos nesse mundo, né, só pensando aqui, que a nossa vida é aqui, que tudo é aqui, nós seremos os mais miseráveis
dos homens, né? Mas a nossa pátria é o céu. Nossa pátria é o céu. E o Senhor tem um peso de glória, aleluia, para, aleluia, derramar sobre nós nessa manhã, aleluia, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, medite nela. A palavra do Senhor diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Não deixar que a dúvida, que as incertezas, que os medos, que a insegurança, que a ansiedade venham tomar conta do nosso coração, mas sermos revestidos, né, pela palavra do Senhor. Sermos, deixar que a palavra do Senhor seja imprimida em nós, para que nos momentos difíceis a gente tenha compreensão da palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente não venha perder o ânimo, a fé, a alegria, a esperança. Aleluia. Deixa essa palavra nesta manhã, uma breve palavra, aleluia, para a sua vida. Essa tribulação que você está passando, ela é leve e momentânea. Ela é passageira. Essa dor, esse sofrimento, essa angústia, ela vai passar. Amém? Um bom dia a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.